Olá, você hoje vai saber aqui na mesa de debates sobre história, memória da cidade. Toda cidade tem uma memória, tem uma identidade. E aqui nós temos uma pessoa que cuida disso, que tem uma ideia que cuida disso. Depois da vinheta, eu vou falar de que se trata. Está no ar mais uma mesa de debates aqui na TVA de Juiz de Fora e na FM Premium. Você vai ter oportunidade hoje, conforme eu já falei, de saber da memória da cidade. Alguém tem uma ideia. Essa ideia é de Josi Amaral, tá? E junto comigo na condução do programa está o Wilson Cirilo, que é uma pessoa que muito culta, sempre interessada em todos os assuntos, sempre traz para nós assim dados que a gente possa trazer à baila para as pessoas conhecerem e saber do assunto um pouco mais profundamente. Tudo bem, Cirilo? Tudo jóia com você? Ô, Abramo, muito obrigado aí pelo convite de participar da mesa que irá discutir as questões de Juiz de Fora, porque Juiz de Fora é uma cidade bonita, uma cidade pujante, e as pessoas têm que se preocupar porque realmente o perfil da cidade mudou de industrial para um perfil de serviços. E o debate hoje irá justamente ressaltar essa nova visão, essa nova perspectiva. Parabéns pela escolha do tema e parabéns por trabalhar nesse setor, Josi Amaral. Certo. O Josi, então eu vou pedir para você, primeiro eu vou te apresentar Josi Amaral, do Memórias JF. Já é conhecido, o pessoal que anda aí pelos Facebook da vida, pelo Instagram, conhece, né? E você, Josi, tem uma ideia muito boa e está resgatando algumas coisas da cidade, a identidade da cidade, a proposta da cidade, como que a cidade está se realizando agora. Só que eu queria que você falasse centralmente da sua... Centralmente não, você falasse inicialmente do Memória JF. Obrigada pela oportunidade de estar participando, né, desse debate, muito importante. Fiquei muito feliz, satisfeita por essa oportunidade. Vamos aí falar um pouquinho do Memória JF, né, que é a menina dos meus olhos. Uhum. Então, o Memórias, ele vem aí contando toda essa história da cidade de Juiz de Fora. Surgiu de um desejo meu mesmo, né, e de sanar um pouquinho de uma necessidade de mercado. É a busca pela valorização da história da cidade, da cultura, do turismo, através de quê? De produção associada, de produtos que lembrem, que contem um pouco dessa história da cidade. E de parcerias com artistas, artesãos locais, que, junto dessa minha ideia, vem suprindo essa necessidade. O que levar de Juiz de Fora? O que guardar de Juiz de Fora? Quais as lembranças a gente pode ter ali numa peça? Um valor afetivo, né? Não é somente uma peça, é algo que retrate a história e que traga assim, uma lembrança, um valor afetivo, que tem um valor afetivo. Perfeito. Josi, e você mesma, você é professora, né? Você Sim, é professora pedagoga, não? Sim. Pedagoga. Essa ideia sua nasceu de uma necessidade de fazer o resgate da cidade, né? E eu acho que o Cirilo fez uma introdução aí dizendo, eu até queria que ele complementasse agora, falando da proposta da cidade, para a gente poder fazer um debate em termos do que é a cidade. Eu vou dizer por que eu estou falando sobre isso. Eu fiz uma coluna lá na minha mídia e falando exatamente sobre cidades, entendeu? E por isso que achei muito interessante quando apareceu a proposta da gente conversar, porque eu acho muito bacana quando você se ocupa da cidade, é como você se ocupa da sua casa, do jardim da sua casa, da sua rua, né? As pessoas que convivem naquela rua cuidam dela, em limpeza, em lazer, e estabelecer bons relacionamentos, né? A cidade também é assim, é uma família que vai crescendo, né? As cidades vão evoluindo, porque as coisas vão evoluindo, então as cidades vão apresentando propostas diferentes. Nós já fomos o Cirilo vai falar um pouco sobre isso. Nós já fomos uma cidade industrial, nós tivemos malharias, né? E nós temos um posicionamento estratégico entre as principais cidades aqui do Sudeste, temos museus e tudo. Então, e eu acho que hoje em dia a gente fica muito retido em casa, muito em mídias, as crianças, os jovens, não circulam conforme circulavam, por exemplo, na minha juventude, em que você ia em vários pontos do Logradouro, conhecer novidades, conhecer coisas diferentes, conhecer, inclusive,
cultura alemã dentro de Juiz de Fora, cultura italiana, cultura japonesa. Aqui tinha muita coisa, né? Tinha muitos bares com música e tal, muitos teatros e tal. Eu não sei se isso aqui hoje em dia é assim, eu não sei quais são os projetos para o futuro. Eu queria que o Wilson fizesse a intervenção dele, mas queria deixar mais ou menos para a gente poder falar isso, quais são as propostas que nós estaríamos, ou que você teria ideia de encaminhar junto à comunidade, para a gente seguir e descobrir novas identidades. O que você acha, Cirilo? Abraham, eu gostaria de falar sobre um projeto que já foi realizado de Sim. rejuvenescimento da parte central da cidade. Inclusive, foi feito por parcerias privadas. E, por outro lado, José, eu gostaria de saber de você, você que mexe com essa questão de artesãos, artistas, como é que você encara a falta de um espaço planejado e organizado? Porque se você comparar a Praça da Estação com a Praça Antônio Carlos, aquele conjunto arquitetônico, junto com o mercado municipal, se explorado como um centro teatral, um centro cultural e um centro de gastronomia, daria uma outra visão de serviços e de pujança, justamente para impulsionar o turismo em Juiz de Fora. Como você vê isso, a falta assim, de espaços definidos, aproveitando a beleza arquitetônica da cidade, a riqueza dos imóveis da cidade, justamente fazendo essa sinergia com a sua proposta de utilizar o espaço dentro de um foco preservação, história e talvez negócio. Ótimo, Cirilo. Isso aí é até uma ansiedade minha, né? Muito grande. Eu que mexo muito com essa questão de eventos dentro da minha proposta do Memórias mesmo, né? De levantar a história da cidade, de resgatar a história da cidade. Seria muito interessante que a gente tivesse acesso. Eu tenho muita dificuldade de acesso a esses espaços, ora por conta de burocracia, ora por conta de estrutura mesmo, que seja, mas que seria uma coisa muito interessante, faz parte das propostas que eu tenho até junto aos artistas, artesãos, participantes daquela coleção, é a busca exatamente por isso, de espaços que valorizem iniciativas como essa, como o Memória JF, e outras mais que nós temos na cidade, diversas iniciativas, mas que não estão aí à tona justamente por essa carência. Seria interessantíssimo que a gente pudesse fazer esse link, né? A Praça da Estação, por exemplo, aquilo ali foi retratada por vários artistas, inclusive dentro do Memória JF, por que não ter esse espaço para que a gente divulgasse melhor os trabalhos, inclusive? Mas sinto muito, fico ansiosa com isso, e fico na busca ainda por essa oportunidade. Políticas públicas, de repente, né? Estruturar melhor. Você acha que a participação... Desculpa, te cortei. Você acha que a participação dos políticos e a participação da própria população se faz mais necessária? Porque a gente está aqui discutindo isso aqui exatamente para abrir essa janela, né? A mesa de debates tem a vocação de sempre falar de assuntos da cidade e trazer à baila coisas que estão acontecendo, trazer para o foco as coisas que estão acontecendo. Eu acho a sua ideia memorável. Ela tem mais ou menos quanto tempo que vocês estão aí nesse trabalho? O Memórias ele surgiu em 2016, logo após a participação, né, no curso de capacitação do Estudo Dialeto. A ideia foi aprovada, começou a ganhar corpo e já 4 meses depois eu já estava lançando a primeira coleção. Nós falamos um pouco de Batalhone Arcuri. E já naquele ano mesmo, lançando a coleção, fomos premiados pelo Grambery como melhor ideia socioambiental, Mentes Brilhantes. Melhor ideia socioambiental. Socioambiental. Beleza. Vamos mudar um pouco de foco aí. Vamos falar um pouco do turismo. Você acha que Juiz de Fora tem vocação de turismo? Você tem visto isso aí? Você acha? Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho o apoio, né, do Departamento de Turismo e a gente está sempre em conversas e tal, e eu participo muito de eventos junto de iniciativa deles, a convite, enfim, e a gente vê um turismo muito forte em Juiz de Fora. O turismo de negócios é muito forte em Juiz de Fora. Muitos eventos, a própria gastronomia proporciona isso, né?
a questão, nós temos pontos turísticos importantes em Juiz de Fora. Você tinha falado sobre a questão da participação da população, é imprescindível ter uma visão mais de Juiz de Fora como cidade turística, sim. Nós temos esse foco, sim. Basta incentivar, né? Juiz de Fora tem Juiz de Fora tem uma tradição de ebulição cultural, né? Aqui já saíram festivais, aqui saíram artistas, existem artistas locais que se projetam nacionalmente. Bom, então a questão do turismo, você acha que nós temos vocação. A questão de negócios, né, que o Cirilo falou aí, a questão de negócios, você acha que nós temos, assim, teve uma época que eu me lembro que foi dito que todos os hotéis estavam tendo atividades. E que atividades eram essas? Eram atividades de comércio, de conhecimento, de reunião de pessoas afins, para indústrias afins, para produtos afins. E eu fiquei impressionado de saber que eles estavam com lotação. Então, a cidade ela estava sendo um local para que houvesse essas reuniões. E até eu fiquei pensando, poxa, mas por que esse pessoal não saiu dos hotéis, eles não estão andando nas ruas, andando no comércio? Porque quando as pessoas saem dos hotéis e vão para o centro da cidade, eles descobrem que a cidade é um shopping center a céu aberto. A ideia das galerias ali é genial. Andar no centro da cidade, passear no centro da cidade, ali, andar naquelas galerias, é muito gostoso, né? E você ali tem tudo quanto é tipo de coisa. Bom, então eu estou falando isso aí, o seguinte, você acha que é oportunidade de negócios? Você tem visto isso que eu estou falando? Isso está acontecendo? Eu acho que sim, nós temos muitas oportunidades de negócios. É preciso uma conscientização também, né? Fala-se muito de Juiz de Fora como cidade universitária, né? Em vista histórico, inclusive. Mas Juiz de Fora tem muitos atrativos, sim, e tem muita coisa boa de se levar. Uma das propostas do Memórias é justamente isso, é mostrar uma Juiz de Fora diferente do que a gente escuta falar, né? Juiz de Fora tem um potencial muito grande para negócios, Juiz de Fora tem produtos maravilhosos, nós temos artistas maravilhosos, artesãos maravilhosos, e precisamos mostrar justamente isso, esses trabalhos, a produção local, a história local. E a gente vem retratando isso muito dentro das nossas peças, também para levar uma Juiz de Fora diferente. Beleza. Nós estamos aqui abrindo uma janela para você aí e vamos abrir outras. Todas as vezes que você tiver uma atividade legal, você fala com a gente, porque esse programa, eu já falei da tradição dele, ele é uma janela dentro do YouTube, né, como a TVE, mas ele é também na rádio, e a rádio ela tem uma penetração, a pessoa está passando, está ouvindo, está percebendo ali, e se tem um evento acontecendo, eu acredito que a população precisa apenas de saber, você precisa apenas de janela. A gente vai cuidar dessa janela. Você queria falar alguma coisa, Cirilo? É só para dar uma continuidade no pensamento da Josi. Ô, Josi, por exemplo, a gente tem acompanhado o trade, ele tem feito muitos eventos de turismo de negócio. Né? Agora, dentro dessa perspectiva que você falou de resgatar o conjunto arquitetônico do centro da cidade, você imagina, por exemplo, se houvesse um trabalho efetivamente de transformar o centro da cidade, Praça da Estação, com a Praça do Tanque, ali perto da Escola Normal, e Mercado Municipal, você já imaginou se um turista viesse de fora para participar de um seminário no trade? Aí, ao descer a Rua Alfred, ele soubesse que o Espaço Mascarenhas era um centro gastronômico de mineiro e internacional. Ele passasse ali na Praça da Estação e visse que a Praça da Estação foi transformada num bulevar europeu, porque os traços arquitetônicos ali são traços arquitetônicos que você vê em Roma e nesses países todos, que tem uma forte presença da construtora do Pantaleão Arcuri, que inclusive foi quem fez o prédio da Associação Comercial, que é lindo. Então, vamos viajar no tempo, que eu gostaria que você divagasse sobre isso. Você imagina que você está descendo a Rua Alfred e você encontrou a situação ideal que você gostaria de encontrar em termos de lugares de bulevar e restaurantes. Imagina como você veria o centro da cidade dentro dessa perspectiva utópica. Com outros olhos, com certeza. E visto que
hoje em dia, a gente não tem muito esse olhar, né, valorizando esse conjunto arquitetônico, os vários conjuntos arquitetônicos que nós temos em Juiz de Fora, é que a gente aproveita da iniciativa do Memória JF e vem mostrando isso e contando. Você falou dos eventos do Trade. O Trade hoje é um dos nossos parceiros. Os nossos produtos estão lá no Trade. Eu participei de vários eventos turísticos lá e outros. E nos nossos produtos tem justamente isso, contando um pouco dessa história e fazendo com que, incentivando com que aquele cliente que está lá e que não sai do hotel, ele quer aproveitar, ele só tem aquilo ali, ele acha que só tem aquele momento aqui no hotel para aproveitar, ele possa descer a Rua Alfred, junto com o produto que ele adquiriu, e falar assim, na Rua Alfred, então tem esse determinado prédio, eu quero ir lá, eu quero conhecer, eu quero visitar. Espaço Mascarenhas, quantas coisas boas nós temos dentro do Espaço Mascarenhas? Quantas pessoas nunca visitaram Mascarenhas? Então, quando a gente vem contando essa história através de um produto, de uma peça, ou até mesmo de um serviço, uma contação de histórias, enfim, uma oficina, um workshop, a gente busca mostrar exatamente isso. Juiz de Fora existe, e ela existe de uma forma diferente. O calçadão, ele tem uma história bacana. Quem nunca passou pelo calçadão e não teve... Quantas pessoas, né, nunca fizeram isso e viram o cavalinho no prédio, né? No Clube Juiz de Fora. Exatamente, Clube Juiz de Fora. Eu, enquanto idealizadora ali do Memória JF, muitas vezes me deparei com parte da história de Juiz de Fora que estavam ali. Eu passava pelo calçadão, pela Praça da Estação, vários locais que eu desconhecia. E eu fui conhecer agora através da iniciativa. Então, eu aproveito essa iniciativa para mostrar justamente isso para o cliente que está no hotel, que vem para uma rodada de negócios, aquele que vem na cidade para visitar um shopping, mas não sabe que existem outras coisas. Eu acho bacana esse olhar, tá? O Josi, olha só. Oi. Abraão, só uma curiosidade. Sim. Você citou os cavalinhos ali do edifício Juiz de Fora, não é isso? Eu vou te passar, eu passarei para você, tanto para você quanto para o Abraão, um desafio. Só tem um cavalinho que não tem um buraco no pescoço. Eu vi. E tem um que está ao contrário. Então você tem que olhar, você tem que parar ali e ficar olhando para você descobrir um cavalinho que tem uma mancha marrom. Né? O pescoço do cavalo tem uma parte marrom. Só tem um cavalinho que não tem um buraco. Sabia disso? Eu por acaso sabia. É porque eu já sou um pouco mais antigo, né? Mas a Josi é nova, é capaz dela não saber ainda. Não, eu fiquei sabendo disso a semana passada, por coincidência, um post no Facebook, e a pessoa lançou aquele desafio ali, e eu, aí que curiosidade, fui olhar. Tá. Mas eu não sabia. Obrigado pelo desafio aí, Cirilo. Josi, eu queria falar um pouquinho. Primeiro, eu quero falar de uma coisa que nós já estamos falando, que o Cirilo iniciou a conversa aí, eu estou prolongando. Você lembra antes, em off, nós falamos de produção associada. Eu acho que a produção associada, ela reúne tudo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de produção associada. E mais para frente, eu gostaria que você falasse também o seguinte: nós estamos vivendo um momento em que a cidade deveria estar vazia, não está a contento por causa das questões da pandemia. E é natural que a gente faça isso e tudo. E a cidade, nesse momento, olha só, produção associada, nesse momento, as pessoas têm que se virar nos bairros, às vezes você vai fazer um consumo mais local, você não vai andar na cidade, pegar um transporte, se você não tiver um próprio, para ir num local maior, que é um supermercado, porque você está correndo risco. Se as pessoas continuarem fazendo isso, acabou o isolamento social. Então, você tem que se ater a seu bairro. O seu bairro tem que ter lazer, ele tem que ter local para você andar, correr, para você comprar as coisas. Eventualmente, você vai no supermercado. Então, quer dizer, as propostas que eu tenho lido de cidades do futuro seriam exatamente você ter a produção local da cidade, uma coisa interagindo com a outra, né? E localmente nos bairros você ter as comunidades do bairro se conhecendo e interagindo entre si em todos os sentidos, lazer, arte, educação, etc.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa produção associada com vistas aos projetos para o futuro. No futuro, não sabemos quantas pandemias nós vamos ter, não sabemos como é que nós vamos reagir a essa pandemia. Então, a gente, inclusive, já está até caminhando para o final do programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, produção associada, o que você tem visto em outras cidades, que a gente pode pegar de exemplo aqui. O que você tem visto aí, quais são as propostas e como é que você pretende, dentro da sua ideia, implementar, inclusive com a nossa ajuda? Isso. A produção associada no nosso contexto aqui, ela vem falando muito do produto associado ao turismo. Então, é o levar Juiz de Fora como um todo através de uma peça. Não somente uma peça, mas uma peça que tem um valor afetivo grande, né? E mostrar a nossa história através das nossas produções. Associada também no sentido da parceria com produtores locais. Hoje em dia, principalmente por conta da pandemia, o maior incentivo é compre do produtor local, daquela pessoa mais próxima a você, justamente por você não estar podendo fazer esse deslocamento. E através de memórias, por que não levar a história de Juiz de Fora através do mundo virtual? Porque não podemos justamente ficar nos deslocando. Como conhecer um espaço, um ponto turístico de Juiz de Fora se não estamos em época de isolamento social? Então, o que a gente tem feito? Aproveitando o espaço virtual, como essas oportunidades, para continuar mostrando memórias, a nossa história, os nossos artistas, artesãos, os nossos produtos, mas de uma forma virtual. E não perdendo, assim, a nossa ideia de que continuar vendendo os nossos produtos, continuar mostrando nossa história, nossa arte, nossa cultura, mas com o espaço virtual como aliado. Perfeito. Eu queria falar sobre outras vocações também, que também poderiam ser resgatadas pelas ideias da memória, né? Nós temos a saúde em Juiz de Fora, ela é legal. Gostaria até que você falasse um pouco sobre isso aí, você que é uma pessoa que tá assim, olhando para a cidade, né? Nós temos clínicas, nós temos hospitais, nós temos iniciativas, saúde pública, né? A questão educacional também, nós temos escolas tradicionais, escolas que vêm aí muito tempo. Você vê o prédio da academia, que coisa maravilhosa, né? Antigamente nós tínhamos o prédio do Stella Matutina, que você provavelmente não conheceu, mas eu e Cirilo conhecemos. Depois virou uma galeria de arte, que foi uma coisa extraordinária. Depois veio especulação imobiliária, um terreno central, fizeram um prédio maravilhosamente feio lá, mas que tem sua serventia, porque as coisas mudam, né? Mas cabe à comunidade preservar. Então, essa vocação, eu falei de saúde, escola, universidades e museus. Vamos caminhando para o final do programa aí, se o Cirilo quiser fazer alguma intervenção, vamos caminhando para o final do programa, a gente falando um pouco sobre essas vocações, saúde, escola, universidade e museus. Cirilo, falar? Eu queria que você falasse sobre isso aí, dentro da sua visão, da ideia, e como que a gente vai enaltecer isso aí e jogar para a população. Porque, às vezes, a população não valoriza o que tem, porque está acostumado, desensibiliza. É preciso que a gente mostre, nós temos isso, cidades tais não têm. Nós temos saúde, cidades tais não têm. Né? Você, às vezes, tem que andar numa cidade, você tem que andar 20 quilômetros para poder ter uma clínica, para poder ter um hospital, para poder ver um museu. E aqui não, aqui as coisas são bem centralizadas. Fala um pouquinho disso aí. As nossas produções, elas ficam muito voltadas nesse sentido mesmo, de mostrar uma Juiz de Fora como ela é, mas que muitas pessoas não veem, não percebem, né? Então, assim, o resgate da história é justamente valorizando isso. Nós temos uma cidade que é pioneira em muitos setores, né? Nós temos hoje belíssimos serviços, construções, enfim, mas que muitas pessoas até desconhecem. Então, o contar dessa história é muito importante. O produto final, ele é só uma consequência, mas o contar dessa história, o resgatar essa história, que muitos até filhos nossos talvez não conheçam, é que para mim é o mais gratificante. É você poder mostrar uma Juiz de Fora como ela é realmente rica, bonita, cheia de oportunidades, seja na área de saúde, nós somos aqui, né, o polo em diversos setores, mostrar essa riqueza toda que nós temos para o mundo, inclusive. Você queria fazer alguma intervenção, Cirilo? É só para lembrar você, a Josi, nós temos aqui a fazenda da Tapera Baixa, aqui na rua Paracatu, onde o cemitério, o Parque da Saudade, né?
O Banco do Brasil, hoje, aí, tem obras do Oscar Niemeyer tombado pelo patrimônio, quase poucas pessoas não conhecem. A Associação Comercial, que foi visitada por Rui Barbosa, sentou na mesa preta lá, é um espaço fantástico. E só para terminar minha participação, um país, um povo que não conhece a sua história, é um povo sem identidade. E Juiz de Fora é uma cidade pujante, uma cidade muito rica historicamente, mas que com iniciativas tais como a da do Sul aí, resgatando esse negócio e a população conhecendo, Juiz de Fora será uma cidade mais bela, mais histórica, e a gente se orgulhará por viver aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Ô, Cirilo, inclusive você falou aí do Banco do Brasil e tudo, eu estava lembrando aqui, tem aquele edifício do Crédito Real também, né? Parece que ali tem um museu, né? E talvez as pessoas não saibam, elas passam por ali, você já notou que às vezes a gente passa num local, tem uma obra, alguma coisa foi jogada no chão, você fala, o que tinha aqui? É porque você passa todo dia e deixa de reparar, né? Então, eu agradeço aí a participação do Cirilo e a finalização da conversa dele. Ô, Josi, eu acho o seu trabalho, né, não é porque você está aqui no programa ou porque você aceitou o convite, não. Eu acho o seu trabalho um trabalho importante, é um trabalho que eu, particularmente, pessoalmente, desde novo, sempre gostei, né? Eu me lembro que a gente ia muito na Sociedade Portuguesa, que também é uma tradição, uma coisa antiga, e lá tinham jogos, né? E a Sociedade Portuguesa ela tinha naquele prédio dos Cavalinhos, ali do Clube Juiz de Fora, né? Ela tinha um terceiro andar ali, nesse terceiro andar tinha jogo de xadrez, e nós éramos jovens e íamos lá, né? A gente aprendia xadrez, tinham pessoas mais velhas, pessoas de repente da minha idade hoje, que ficava coordenando o trabalho da gente, mostrando foto, mostrando como é que nasceu a Sociedade Portuguesa. Tinha a festa do alemão lá na Cidade Alta, a gente ia lá também, tinha as tradições, eram contadas as histórias, e outras múltiplas histórias de outras, inclusive etnias que vivem em Juiz de Fora. Então, o seu trabalho é um trabalho que a cidade deve agradecer, e nós, né, aqui da TVE, eu, Cirilo, o Ronald, nós todos, e a Flávia, que está na produção aí, nós todos estamos com as portas abertas para poder mostrar o seu trabalho. E eu, particularmente, na minha mídia, quero que você tenha uma coluna lá. Você já faz uma produção associada, né? Porque cada dia você vai participar com um articulista, alguém contando uma história, né? O que é muito bacana para mim. Eu vou sempre falar aqui para que as pessoas possam saber que existe. Eu queria que você fizesse suas considerações finais para que a gente pudesse terminar o programa. Correto. Eu queria terminar, né, finalizando um pouquinho da nossa estrutura hoje. Memórias, além de contar um pouco da história, da arte, da cultura de Juiz de Fora, vem dando oportunidade para produtores criativos locais, né? Essa parceria com os artistas, artesãos, design, enfim. Hoje nós temos 2 espaços físicos, onde nós vendemos os nossos produtos, que é o Trade Hotel e a Galeria Secreta, e participamos de diversos eventos voltados ao turismo, apoio do Convênio, da Secretaria de Turismo, inclusive. Participamos de algumas feiras, temos uma página no Facebook e no Instagram, agora vamos ter uma coluna que vai ali, muito importante para a gente, obrigada pelo convite. A nossa produção, nós já fizemos 3 coleções, a Pantaleone Arcuri, Museu Mariano Procópio e o Polo Cervejeiro de Juiz de Fora. Caminhamos agora para a 4ª edição, vamos contar um pouco de Juiz de Fora como um todo, vou abrir o leque para inspiração. O mundo virtual aí, né, o espaço virtual vem nos ajudando nessa empreitada agora, visto a pandemia, e o nosso discurso hoje em dia é muito voltado dentro da sustentabilidade, a parceria, o coletivo, e principalmente dando oportunidade para o produtor criativo local, né, para que compre da gente, dos nossos produtores, dos nossos artistas, valorize a nossa história, a nossa cidade. Juiz de Fora é linda, tem muita história para contar, e o Memórias vem aí com essa proposta, de fazer esse resgate. Muito obrigada. Bacana. Olha, eu que agradeço a participação do Cirilo aí, né? A gente você procura história, né? A gente tem história para contar, né? Eu tenho as minhas, o Cirilo tem as dele, a TVE tem a sua também, porque há muitos anos ela está no mercado de mídias. Mercado de mídias é modo de dizer, porque ela é até uma fundação, né? E pelo próprio nome é uma TV cultural, né? O que ela trouxe? Ela sempre trouxe cultura e ela teve sempre uma produção local. E esse programa é uma produção local, quer dizer, esse programa também é história. Se algum dia você for falar da história
JF, você vai falar da história do programa Mesa de Debates, que já passou por N, né? Por N formações, mas sempre com o mesmo viés de fazer os resgates do dia a dia, do cotidiano da cidade, né? Então, eu tenho certeza que a Fundação, a TVE, e todos seus agregados, rádio, etc., participam dessa história e fazem parte desse, vamos dizer assim, desse turismo, né? Esse turismo ideológico. Se você for ver quem foram as pessoas representativas, quem foram as mídias representativas, quem foram os repórteres, quem foram os artesãos, quem foram os grandes comerciantes, os grandes industriais, isso tudo faz parte do objeto do seu trabalho. E o seu trabalho é muito importante. E a gente fica feliz de estar junto com você, participar, abrir essa janela para você, e você também vai abrir uma janela para nós. Tudo bem? Muito obrigado. Eu agradeço também aos nossos pacientes, assistentes, os nossos ouvintes da FM. Eu fico feliz de saber que vocês usufruem do nosso programa, gostam dele, então, portanto, comentem, assinem o nosso canal, fala com os outros, né? Passa para frente, compartilha, e a gente fica muito feliz da sua presença. E até o próximo Mesa de Debates. Muito obrigado.